Você já sentiu que, mesmo rezando com fé e tentando fazer tudo certo, algo invisível parece estar travando sua vida? Como se existisse um bloqueio espiritual que impede suas bênçãos de chegarem até você. Essa sensação, que muitos já experimentaram, não é apenas impressão. Carlo Acutis, o jovem apaixonado pela Eucaristia e pela tecnologia, falava com frequência sobre essa batalha invisível que enfrentamos todos os dias. Para ele, o mundo espiritual não era uma ideia distante ou abstrata. Era uma realidade presente, viva, que influenciava diretamente nossas decisões, pensamentos e até o ambiente da nossa casa. Carlo acreditava que muitos dos problemas que enfrentamos na vida não nascem apenas de situações humanas, mas sim de distrações e interferências espirituais que a maioria das pessoas nem percebe. Ele dizia que o mal se esconde nas pequenas brechas, nos hábitos espirituais enfraquecidos e até mesmo em objetos que permitimos entrar em nossas vidas sem discernimento. Por isso, falava com entusiasmo sobre os chamados instrumentos de graça, e entre eles, um se destacava, a medalha de São Bento. Talvez você já tenha visto essa pequena medalha, dourada ou prateada, com letras e símbolos estranhos. Mas o que poucos sabem, e Carlo fazia questão de explicar, é que essa medalha tem um poder espiritual gigantesco, desde que usada com fé viva e consciência. Ele nunca via a medalha como um talismã, mas como um sinal claro de entrega a Deus e uma forma concreta de lembrar que a cruz de Cristo está viva e operante no nosso dia a dia. Segundo Carlo, essa medalha funciona como um Wi-Fi espiritual. Ele gostava de usar essa comparação. Se você não sabe a senha, não se conecta. Com a medalha é parecido. Se você não entende seu significado, se não tem fé, se não está disposto a viver aquilo que ela representa, ela não funciona como deveria. Por isso, ele sempre dizia que o segredo está na forma como a usamos, com reverência, conhecimento e intenção verdadeira de se aproximar de Deus. E é aí que começamos essa jornada, porque a história da medalha de São Bento, nas mãos de alguém como Carlo Acutis, deixa de ser uma simples devoção e se transforma em uma verdadeira estratégia espiritual. Você vai entender como ela pode proteger sua casa, sua mente e sua vida, e também porque ela pode causar desconforto em quem ainda não está preparado para sua luz. Prepare seu coração. Carlo dizia que quando a gente se abre à graça, Deus age rápido. E hoje pode ser o começo dessa transformação para você. E já vamos nos aprofundar ainda mais esse ensinamento de Carlo. Mas antes, dá uma olhada se você já está inscrito aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou trazer revelações que podem fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. A última revelação é a mais importante, então fique até o final desse vídeo para não perder. Muita gente olha para a medalha de São Bento e pensa que se trata apenas de um objeto simbólico, talvez algo decorativo ou até um enfeite de fé. Mas, para Carlo Acutis, ela era uma chave, não uma chave qualquer, mas uma que abre portas no mundo espiritual que permanecem fechadas para quem vive distraído. Desde pequeno, Carlo se interessava pelos detalhes da fé. Ele gostava de entender os significados, os símbolos, as histórias por trás dos santos e sacramentais. Quando descobriu a história da medalha de São Bento, ele se impressionou com a profundidade de cada símbolo gravado ali. Não eram meros desenhos, mas orações condensadas, como códigos espirituais contra o mal. A origem da medalha remonta a um episódio poderoso da vida de São Bento, quando, no deserto, enfrentava tentações intensas. Conta-se que, durante esse momento de provação, uma cruz luminosa apareceu diante dele, afastando completamente os ataques espirituais. A partir desse evento, surgiram os símbolos da medalha, incluindo as letras de uma antiga oração de exorcismo. Cada letra tem um significado, e juntas formam uma proteção espiritual que poucos compreendem por completo. Carlo não apenas estudou o significado dessas letras, mas passou a rezar com elas, transformando o que era um objeto de bolso em um escudo real de fé. Ele dizia que a medalha não funciona por si só, não é um amuleto mágico. Ela é como um celular, precisa estar conectado à rede da graça divina. E essa conexão exige algo de nós,
Carlo explicava que a fé é como o cabo de energia. Sem ela, a medalha fica inerte, mesmo que esteja abençoada, mesmo que esteja no seu pescoço ou na parede da sua casa. É a sua disposição interior, a sua fé prática e ativa, que desperta o poder que ela carrega. O mais impressionante é que Carlo dizia que a medalha atua em 3 níveis ao mesmo tempo: no mundo material, protegendo o ambiente físico; no mundo espiritual, afastando influências negativas; e no interior da alma, despertando a consciência e fortalecendo a intimidade com Deus. Ele comparava a medalha a um lembrete vivo da aliança entre o homem e o céu, como se fosse um contrato invisível que precisa ser renovado com atitude e oração. Muitas pessoas, segundo Carlo, vivem rodeadas de sacramentais e imagens, mas continuam sem paz, e isso acontece porque tratam esses objetos como superstição, sem se aprofundar no que eles realmente significam. A medalha de São Bento, ensinava ele, não é um escudo automático. Ela exige compromisso. Quando colocada em um lar com fé, ela age como luz intensa em um lugar escuro. E luz, quando brilha, revela também a sujeira que estava escondida. É por isso que algumas pessoas relatam desconfortos ou até turbulências iniciais quando começam a usar a medalha. Carlo explicava que isso acontece porque as forças negativas presentes, muitas vezes adormecidas, sentem-se ameaçadas pela presença da luz. É o mal sendo exposto. Por isso ele sempre dizia: não tenha medo se, ao começar a usar a medalha, sua vida parecer agitada por um tempo. É sinal de que ela está funcionando. É como uma faxina espiritual. Primeiro vem a bagunça, depois a ordem. E essa ordem traz paz, proteção e uma sensação tão profunda de presença divina que é impossível ignorar. O que importa é seguir com perseverança e fé, porque os frutos chegam para quem permanece firme. Para Carlo, usar essa medalha era um ato de confiança, mas também de responsabilidade. Quem se abre ao poder da cruz de Cristo e da intercessão de São Bento deve estar disposto a permitir que a luz revele tudo o que precisa ser transformado por dentro. Carlo Acutis sempre dizia que o que vale não é só ter fé, mas viver como se Deus estivesse ali do seu lado, agora mesmo. E é exatamente esse princípio que ele aplicava à medalha de São Bento. Ter a medalha, segundo ele, é como ter uma chave nas mãos. Mas uma chave só tem valor se você souber onde ela se encaixa e como girá-la. Muitas pessoas andam com a medalha no pescoço, colocam-na nas portas de casa, até dormem com ela debaixo do travesseiro, mas continuam vivendo com medo, ansiedade e sem experimentar a verdadeira paz que ela promete. E o motivo, segundo Carlo, é simples: falta conhecimento e falta fé ativa. A primeira coisa que Carlo ensinava era que você precisa entender o que está segurando. A medalha de São Bento não é um objeto místico aleatório, ela é um compêndio condensado de oração. Cada símbolo ali tem uma razão. Por exemplo, as letras VRSNSMV, inscritas na frente da medalha, significam Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, traduzido em nosso idioma: afasta-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É uma declaração direta, quase uma ordem espiritual, vinda de quem sabe a quem pertence, ao Deus vivo. Para Carlo, conhecer os significados dessas letras não era uma curiosidade intelectual, mas um ato de fé. Ele dizia que, ao compreender o que está escrito, seu coração entra em sintonia com a oração que milhares de fiéis já fizeram ao longo dos séculos, criando uma corrente espiritual que atravessa o tempo. E é justamente essa sintonia que começa a despertar o poder escondido na medalha. Ele gostava de dizer que a mente que entende desperta o espírito, porque o entendimento consciente transforma o objeto em canal de graça. O simples fato de você saber o que está carregando já começa a formar um campo de proteção espiritual ao seu redor. Não por mágica, mas por comunhão com a verdade. Mas Carlo ia além. Ele ensinava que esse conhecimento
conhecimento precisa virar prática. Não basta saber o significado, é preciso meditar sobre ele, reservar alguns minutos do dia para tocar a medalha e, em silêncio, pronunciar cada palavra com intenção, sentir cada símbolo como se fosse uma pequena luz se acendendo dentro de você. Ele recomendava que, ao tocar a medalha, você dissesse mentalmente o que cada letra representa, e pouco a pouco, isso cria uma conexão espiritual real, quase palpável. Várias pessoas que seguiram essa prática relatavam sensações diferentes. Alguns sentiam calor nas mãos, outros percebiam mais paz no ambiente, como se algo tivesse mudado no ar ao redor. Essa não é superstição. Carlo explicava que, quando usamos algo sagrado com intenção verdadeira, Deus responde. É como acender uma vela no escuro. A luz é pequena, mas a escuridão já não é a mesma. E com o tempo, essa luz se espalha. Por isso, a lição é clara. A medalha de São Bento não funciona sozinha. Ela precisa da sua colaboração, do seu conhecimento e da sua entrega. Não é só um pedaço de metal, é uma declaração de fé viva, e você é a voz que ativa essa declaração todos os dias. Carlo mostrava, com sua própria vida, que a verdadeira proteção vem da união entre o objeto sagrado e o coração que crê. Quando os dois se encontram, milagres começam a acontecer, e não é porque algo mágico entrou em cena, mas porque a graça de Deus encontrou espaço para agir. E aí, você já usa a medalha de São Bento? Já sentiu alguma mudança no ambiente da sua casa ou no seu interior depois que começou a usar? Conta seu testemunho aqui nos comentários. Para Carlo Acutis, entender os símbolos da medalha de São Bento era apenas o começo. Ele explicava que, depois de compreender, era preciso consagrar. E aqui está um dos segredos mais esquecidos por muitos católicos. A consagração não é só um detalhe formal, é o que liga a medalha à fonte do seu verdadeiro poder. Carlo dizia que usar uma medalha sem bênção é como segurar um celular sem bateria. Está tudo ali, mas desconectado. E isso vale mesmo para a medalha mais bonita, mais antiga ou mais cara que você encontrar. Sem consagração, ela é apenas um pedaço de metal. Mas o que significa consagrar uma medalha? Carlo explicava com simplicidade. Quando um sacerdote, com a autoridade da igreja, abençoa a medalha, usando as orações certas, aquelas que foram criadas especialmente para esse sacramental, algo espiritual acontece. Deus passa a agir por meio daquele objeto. Ele se transforma em um canal oficial da graça. E não é exagero. Carlo tratava isso com enorme reverência, porque sabia que a bênção não é mágica, mas sim um ato de união entre o céu e a terra, mediado pela Igreja. Por isso, ele incentivava todos os seus amigos e seguidores a sempre pedirem a bênção correta e completa para suas medalhas. E mais, ele recomendava que essa consagração não fosse um evento único, mas algo renovado regularmente com o coração. Carlo tinha o hábito de, em certos períodos, como nas luas novas ou datas especiais de sua vida espiritual, fazer uma oração pessoal de entrega, segurando a medalha nas mãos. Ele não esperava por cerimônias grandes. Em sua casa, ou no silêncio do quarto, oferecia a Deus aquele objeto novamente, dizendo com palavras simples: Senhor, renovo hoje meu desejo de que essa medalha seja um instrumento da tua luz, que ela me lembre todos os dias do caminho da santidade. Essa reconsagração, como ele chamava, era mais sobre a atitude interior do que sobre ritos externos. Segundo Carlo, a medalha precisa ser respeitada como um símbolo vivo, como um lembrete de que Deus está com você, mas também como um chamado para que você permaneça com Ele. Quando tratamos as coisas sagradas com descaso ou distração, perdemos sua força, e ele alertava. A medalha de São Bento pode até estar consagrada por um sacerdote, mas, se for usada com desrespeito, ela se torna como uma lâmpada desconectada. Tem potencial, mas não funciona. O poder da medalha, dizia Carlo, só se mantém quando ela é honrada, tocada com fé, tratada com carinho e usada como instrumento de crescimento espiritual, e não de superstição. Ele também advertia sobre um erro muito comum: pensar que quanto mais medalhas você tiver, mais
mais protegido estará. Carlo ensinava exatamente o oposto. Ele dizia: uma única medalha usada com amor, fé e consciência tem mais poder do que uma dúzia espalhada pela casa sem sentido. Para ele, era melhor ter uma medalha bem consagrada, bem compreendida e usada com reverência, do que várias esquecidas em gavetas, sem oração, sem propósito. Por isso, a consagração, para Carlo, era mais que um ritual, era um compromisso, um sim dado a Deus por meio de um símbolo. Ele acreditava que todo objeto abençoado que entra em nossa vida traz consigo uma responsabilidade espiritual, e a medalha de São Bento, com sua história milenar de proteção contra o mal, exige ainda mais seriedade. Quando você segura uma medalha consagrada com fé, está segurando uma promessa, e como toda promessa, ela se cumpre quando é levada a sério. Se você está acompanhando até aqui, é porque algo dentro de você está buscando mais do que simples respostas, está buscando transformação real. Então, escreva nos comentários as palavras São Bento Protetor, se você deseja que a presença de Deus ilumine sua casa e sua vida através da medalha de São Bento. Essa palavra será o seu primeiro sinal de abertura para as graças que Carlo tanto acreditava que Deus quer derramar sobre aqueles que confiam. Não subestime o poder de declarar isso com fé. Carlo Acutis não era apenas um jovem que amava a tecnologia e a Eucaristia. Ele também tinha um olhar muito atento para o ambiente espiritual das coisas. Para ele, a casa onde você mora não é só um lugar físico, mas também um espaço que respira espiritualmente. E como tudo que respira, ela precisa de oxigênio puro. Segundo Carlo, a medalha de São Bento pode se tornar justamente isso, um pulmão espiritual dentro do lar, ajudando a limpar e proteger todo o ambiente. Mas, claro, não basta apenas deixá-la jogada em algum canto, é preciso usá-la com estratégia e intenção. Ele costumava explicar que a medalha atua como uma cerca invisível contra o mal. Por isso, recomendava colocá-la nos 4 cantos da casa, como se você estivesse criando um perímetro de luz ao redor do seu espaço. Também sugeria colocar uma medalha próxima às portas de entrada e janelas, pois, segundo ele, são por esses portais que muitas vezes entram as energias que perturbam a paz da família. Essa não era superstição para Carlo, era uma maneira concreta de lembrar que o mundo espiritual tem regras e que a luz precisa ocupar espaços que, se deixados vazios, são tomados pela escuridão. Mas ele ia além da colocação física. Carlo explicava que a medalha não trabalha apenas de forma passiva. Ela também pode ser ativada com oração em momentos de dificuldade. Quando estivesse passando por uma tentação, uma crise emocional ou uma inquietação espiritual sem explicação, ele dizia para segurar a medalha nas mãos e rezar com fé: Eius in obitu nostro praesentia muniamur, que significa: sejamos fortalecidos por sua presença na hora de nossa morte. Essa frase está gravada na própria medalha e, segundo ele, carrega um peso espiritual imenso. Ao dizê-la com sinceridade, você está chamando São Bento para te proteger naquele instante, como um verdadeiro aliado na batalha invisível. Carlo também aconselhava a manter uma medalha próxima ao local de descanso, embaixo do colchão, dentro do travesseiro, na cabeceira da cama, principalmente no caso de crianças ou pessoas que sofrem com pesadelos e insônia. Ele dizia que durante o sono ficamos mais abertos espiritualmente e, por isso, a medalha age como um guardião que vela por nossa alma enquanto o corpo descansa. Muitos que seguiram esse conselho relataram noites mais tranquilas e até sonhos mais claros, como se a mente tivesse sido protegida de interferências que antes passavam despercebidas. Outro ensinamento prático de Carlo era carregar a medalha consigo no dia a dia, não como superstição, mas como um lembrete constante de que Deus caminha ao seu lado. Ele dizia que só o fato de tocar a medalha no bolso ou no pescoço ao longo do dia já era o suficiente para reacender a consciência de que você não está sozinho. E mais do que isso, ajudava a manter viva a sua intenção de viver em estado de graça, evitando decisões precipitadas
palavras que ferem ou atitudes que afastam a luz de Deus. Para Carlo, tudo isso fazia parte de uma espiritualidade inteligente e ativa. Ele não acreditava em uma fé desligada da realidade. Ele queria uma fé que protegesse, sim, mas que também educasse, despertasse e transformasse. A medalha de São Bento era para ele um instrumento de ação, um lembrete constante de que viver com Deus é estar em estado de vigilância amorosa. Com estratégia, com intenção e com o coração voltado para o alto, qualquer casa pode se tornar um santuário, e a sua também. Carlo Acutis sempre dizia que, quando você começa a viver uma fé autêntica, os frutos aparecem, e com a medalha de São Bento, ele acreditava que isso era ainda mais visível. Não se tratava de esperar milagres espetaculares, mas de reconhecer os sinais discretos, porém profundos, de que algo começou a mudar. E muitos desses sinais começam dentro da própria casa. Um dos primeiros sinais que Carlo mencionava era a mudança na atmosfera do ambiente. Lugares onde antes se sentia peso, tensão ou um incômodo inexplicável começavam a ficar mais leves. Pessoas que visitavam sua casa muitas vezes diziam: "Tem uma paz aqui dentro que não dá para explicar." Segundo Carlo, isso não é coincidência. A presença da medalha, usada com fé, eleva a vibração espiritual do ambiente, afastando o que não combina com a luz de Deus. Outro sinal muito comum, segundo ele, aparece durante o sono. Carlo acreditava que Deus nos fala de forma especial quando estamos dormindo. Por isso, dizia que a medalha, quando colocada perto do travesseiro ou debaixo do colchão, ajudava a purificar os sonhos. Muitas pessoas relatavam que, depois de começar a usar a medalha corretamente, os pesadelos desapareciam e os sonhos ficavam mais calmos, inspiradores e até com mensagens importantes. Mas talvez o sinal mais marcante fosse o despertar da intuição espiritual. Carlo chamava isso de olho interior. É como se, com o tempo, você começasse a perceber claramente o que é bom e o que te afasta de Deus. Decisões antes confusas passam a ficar mais simples. Você começa a sentir quando um ambiente está carregado ou quando uma conversa não está te fazendo bem. Isso não é magia, é discernimento fortalecido pela graça. Esses sinais, ensinava Carlo, são um presente de Deus, mas também são um convite. Quando a medalha começa a agir, é hora de agir junto com ela, mudando pensamentos, purificando atitudes e caminhando com mais firmeza no caminho da luz. Carlo Acutis tinha algo muito claro em sua espiritualidade. A luz de Deus é maravilhosa, mas também pode incomodar quem vive na sombra. E por isso, ele dizia que ao começar a usar a medalha de São Bento com fé verdadeira, é normal que surjam alguns desconfortos. Isso não é sinal de que algo deu errado. Na verdade, é exatamente o contrário. É sinal de que a luz está começando a agir. Segundo Carlo, a medalha funciona como uma lanterna acesa num cômodo escuro. Ela revela o que estava escondido, e essa revelação pode causar incômodo, agitação, até mesmo conflitos. Pessoas que nunca discutiam, de repente, se desentendem. Emoções que estavam adormecidas afloram. Alguns até sentem vontade de tirar a medalha do ambiente, como se ela estivesse pesada. Mas Carlo explicava que essa é a reação natural das energias negativas sendo expulsas. Não é castigo, é cura em andamento. Ele chamava isso de período de purificação e ensinava que nesse momento o importante é não recuar, é continuar rezando, manter a casa espiritualmente ativa, com oração, música sagrada, leitura da palavra e, acima de tudo, manter a fé. Porque, como Carlo dizia, a tempestade que vem antes da paz é a prova de que algo novo está nascendo. Esse desconforto não afeta só o ambiente. Algumas pessoas, ao começarem a usar a medalha, sentem irritação, cansaço ou até sonhos agitados nos primeiros dias. Mas Carlo sempre tranquilizava: isso passa, e o que vem depois é uma paz tão profunda, tão clara, que vale cada passo dado com perseverança. A medalha não causa problemas, ela os revela para que sejam resolvidos. Por
Por isso, se você começou a usar a medalha e sentiu algum incômodo, saiba que isso é parte do processo. A luz de Deus nunca chega para punir, mas para libertar. Carlo Acutis sempre dizia que os sacramentais, como a medalha de São Bento, são ferramentas poderosas nas mãos certas, mas podem se tornar inúteis ou até perigosos se forem usados de forma errada. Ele via muitas pessoas frustradas por não verem resultados e explicava que isso quase sempre acontecia por causa de 3 erros comuns. O primeiro erro era usar a medalha com orgulho espiritual. Carlo via com tristeza quando as pessoas começavam a se sentir superiores por usarem símbolos sagrados. Ele ensinava que o verdadeiro sinal de proteção é a humildade. Se a medalha te faz julgar os outros, te isola ou te faz pensar que você é mais santo do que alguém, então ela está sendo usada da forma errada. A medalha não é um troféu, é um chamado à conversão. Segundo Carlo, a medalha pode transformar o coração de quem a carrega. O segundo erro era colecionar várias medalhas sem propósito. Muita gente acha que quanto mais medalhas tiver, mais protegido estará. Mas Carlo alertava: isso pode causar o efeito contrário. Cada objeto consagrado carrega uma responsabilidade espiritual. Ter várias medalhas sem tratá-las com o devido respeito pode gerar confusão, distração e até uma espécie de saturação energética, como ele dizia. Para ele, bastava uma medalha bem consagrada, usada com fé, para transformar um ambiente inteiro. O terceiro erro era tratar a medalha como um amuleto mágico. Carlo era muito claro ao dizer que a medalha não é um talismã. Ela não funciona apenas por estar no seu pescoço ou na sua casa. O poder dela está diretamente ligado à fé viva de quem a usa. Se você carrega a medalha esperando que ela resolva tudo sozinha, como se fosse um botão automático de proteção, está anulando sua força. Carlo lembrava que a graça de Deus não age sem a sua participação. Você precisa rezar, confiar, agir com amor. A medalha é um canal, não um milagre instantâneo. Para Carlo Acutis, o valor mais profundo da medalha de São Bento não estava em afastar o mal, mas em aproximar você de Deus. Ele dizia que o grande erro das pessoas é pensar que a medalha é apenas uma defesa contra o inimigo, quando na verdade ela é um convite diário à transformação interior. Carlo gostava de dizer que a medalha espelha sua alma. Quanto mais você se abre a ela com sinceridade, mais ela revela o que precisa mudar dentro de você. Segundo ele, o maior poder da medalha não está naquilo que ela impede, mas naquilo que ela desperta. Paciência onde antes havia irritação, perdão onde havia mágoa, clareza onde havia confusão. Isso acontece porque a medalha te coloca em sintonia com o exemplo de São Bento, um homem que enfrentou tentações e venceu, não com força bruta, mas com fé e equilíbrio espiritual. Carlo ensinava que usar essa medalha com consciência era como pedir todos os dias: Senhor, transforma meu coração para que eu me torne aquilo que tu sonhas para mim. Ele também dizia que essa transformação é gradual, não acontece de um dia para o outro. É como um músculo espiritual que precisa ser exercitado, e a medalha ajuda nisso. Ela te lembra o tempo todo que a vida com Deus não é sobre perfeição imediata, mas sobre perseverança fiel, um passo de cada vez, com humildade e amor. Muitos devotos relatavam que, depois de meses usando a medalha com oração constante, começaram a perceber mudanças sutis, mas profundas, menos impulsividade, mais paz no trânsito do dia a dia, mais consciência nas palavras. Carlo sorria ao ouvir esses relatos e dizia: agora sim a medalha está cumprindo seu papel. Para ele, o verdadeiro milagre da medalha de São Bento era esse: tornar você incompatível com o mal, não por medo, mas por amor. Se você chegou até aqui, é porque sente que Deus está te chamando para algo maior. Então aqui vai o desafio. Comente abaixo a frase: eu aceito o desafio de Carlo Acutis e vou consagrar minha casa à proteção de Deus e de São Bento. Essa simples frase é um compromisso espiritual, um ato de fé que pode abrir as portas
para uma transformação real na sua vida. Você tem coragem de aceitar? Para Carlo Acutis, usar a medalha de São Bento não era apenas uma forma de se proteger, era um compromisso com a luz. Ele acreditava que, ao se conectar verdadeiramente com Deus, você começa a se tornar um reflexo dele para os outros. E isso muda tudo. A proteção deixa de ser algo só para você e passa a se expandir através de você. Carlo dizia que o maior sinal de que a medalha está agindo não é a ausência de problemas, mas a presença da paz, mesmo em meio a eles. Na visão dele, a jornada com a medalha não termina quando você sente os primeiros frutos. Pelo contrário, é aí que ela realmente começa, porque agora, transformado por dentro, você se torna canal de transformação para os outros. A sua casa passa a ser um ambiente de acolhimento, sua fala, um instrumento de cura, sua presença, uma lembrança viva de que Deus está próximo. Carlo chamava isso de ser uma medalha viva, uma pessoa cuja vida se tornou oração silenciosa, cuja atitude prega mais que 1000 palavras. Ele nunca quis criar uma devoção complicada ou carregada de rituais vazios. Sua proposta era simples, direta e poderosa. Deixe Deus agir através de você. Use a medalha, sim, mas use também sua vida como sinal. Que as pessoas olhem para você e sintam alívio. Que, ao entrar na sua casa, percebam uma paz que elas nem sabiam que estavam procurando. Que suas palavras, mesmo as mais simples, carreguem esperança. Carlo nos convida a não viver só buscando proteção, mas oferecendo proteção. A não pedir só bênçãos, mas ser bênção. E quando você entende isso, a medalha deixa de ser um escudo e passa a ser um símbolo de missão. A missão de ser luz, de ser ponte, de ser testemunho. E como Carlo costumava dizer com um sorriso no rosto, a santidade não é um luxo, é um dever e está ao alcance de todos.